Oi gente, eu sou a pedagoga Roberta Esquerdo do Betagogiando e no vídeo de hoje eu irei mostrar para vocês algumas perguntinhas válidas a serem feitas no momento de conhecer uma escola, no momento de fazer a matrícula do seu filho. Então, se você vai matricular a sua criança neste ano e está em dúvida se a escola é a escola certa ou não, vale a pena assistir esse vídeo e dar uma olhada nessas perguntinhas. Vamos lá? Se você acha importante o brincar no desenvolvimento infantil e acredita que ele é um divisor de águas para o desenvolvimento da sua criança, hoje eu mostrarei 5 perguntinhas envolvendo o brincar no desenvolvimento infantil na primeira infância. Então, vamos lá. A primeira perguntinha que vale a pena ser feita é: a escola, ela traz o brincar para momentos dentro da sala de aula? Ela incorpora isso no currículo? Por que é importante fazer esta pergunta? Porque se você acredita que o brincar, se você conhece o seu filho e percebe que ele se desenvolve brincando, que ele adora brincar, que criança que não gosta de brincar, não é mesmo? Se ele tem facilidade em aprender cores ou aprender números através do brincar, a escola promove essas brincadeiras, como que ela traz isso alinhado ao currículo pedagógico? Como assim, Roberto? Vamos lá então, vamos para a prática. A criança vai aprender matemática. A matemática, o cálculo, ele é feito apenas com os numerais? Ou a criança pode brincar? Ela incorpora isso no currículo? Ela tem uma amarelinha, ela tem um jogo ali com as crianças. Então, por exemplo, aqui vai ficar o Lucas e o Pedro e desse lado vai ficar a Marina e a Betina. Quantas crianças eu tenho em cada grupo? Agora nós vamos juntar essas crianças. Quantas crianças nós temos ao todo? Isso é uma atividade pedagógica utilizando o brincar, diferente de ensinar a matemática apenas com os numerais. Então é importante saber se a escola incorpora o brincar ao currículo pedagógico. Segunda perguntinha, e ela está bem alinhada à primeira pergunta. A segunda pergunta é: a escola, ela separa momentos para o brincar? Como assim, Roberta? A duração da aula é de 4 horas. A criança só vai brincar na hora do intervalo. Apenas esses 15 minutinhos vão dar saciedade à criança para esse momento do brincar? Ou a escola tem mais alguns minutos dentro da sala de aula para o brincar através de atividades direcionadas com o currículo, mas tem também momentos para brincadeira livre dentro dessa hora? Como assim, Roberta? Por um exemplo, a professora faz todo o preparo de aula dela e lá no finalzinho ou no começo da aula tem um momento para as crianças brincarem livremente. Isso é muito importante. Então, a criança, ela tem esse momento para brincar livre? Vale a pena perguntar. Terceira pergunta: quais espaços a escola disponibiliza para o brincar? Por um exemplo, a criança, ela vai fazer atividades de brincadeiras, atividades lúdicas, somente dentro da sala de aula? Será que isso é legal para uma criança que precisa ter o contato com a natureza? O parquinho, ele tem areia? Ele tem árvores em volta? Ou ele é aquele parquinho de grama sintética? Se você considera a natureza importante para o desenvolvimento infantil da sua criança, vale a pena repensar nisso. Tem brinquedoteca nessa escola? Ou a criança só vai para a quadra, sala de aula e pronto, acabou? Então, essas são algumas perguntas que eu faria no momento de matricular o meu filho em uma escola nova, em uma escola que eu não conheço. Esses ambientes, eles são muito importantes para a socialização, que logo em seguida eu vou mostrar uma perguntinha sobre a socialização, para a autonomia da criança, para a confiança, porque ela precisa explorar ambientes novos. Então, trazer essa pergunta à tona é muito importante. E antes de darmos sequência às perguntas, não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. Isso impulsionará o vídeo e fará com que mais pessoas tenham acesso a ele e também mostrará para mim que esse conteúdo é relevante, é importante para você. Bora continuar. Quarta pergunta: o professor, ele tem autonomia dentro da sala dele?
Ele pode trazer o brincar dentro da aula planejada dele? Por que essa pergunta é importante? Com mais de 10 anos trabalhando dentro de uma sala de aula e hoje com o meu espaço pedagógico, o que eu percebo? Muitas escolas não dão essa liberdade e essa autonomia para o professor. O professor ele faz um planejamento e esse planejamento é engessado. Então, se naquele dia, naquele momento de aula, a criança teve uma curiosidade, perguntou algo para o professor, ele dá continuidade àquela curiosidade, ele instiga aquela criança, desperta a vontade de aprender. E como que ele faz isso? Ele traz o brincar para essa realidade. Um exemplo, aula de matemática. E aí a criança teve uma curiosidade dos planetas. O professor tem autonomia de dar um pause na aula de matemática e através do brincar, por um exemplo, trazer esse desenvolvimento em forma de brincadeira para a criança. Então nós vamos falar sobre os planetas, uma criança vai ser o Sol, uma criança vai ser a Lua, outra criança vai ser a Terra. Ele tem essa liberdade ou não? Ele tem que seguir as regras que a direção, que a coordenação trouxe para a sala de aula dele. Então vale a pena perguntar isso. Por quê? Só quem está dentro da sala de aula sabe as necessidades das crianças. Um diretor, um coordenador, o corpo docente da escola, ele é super importante. Eu não estou falando que não é importante, tá, gente? Só que as necessidades de um aluno, o brincar de uma criança, a curiosidade de uma criança, a única pessoa que sabe da realidade dentro da sua sala de aula é o professor. Então, esse professor tem autonomia para transformar um conteúdo em brincadeira ou não? Vale a pena perguntar. E última perguntinha sobre o brincar. Como a escola trabalha a socialização através do brincar? Por que, Roberta, que é importante eu fazer essa pergunta? Se você gosta que o seu filho se socialize, o que é extremamente importante para o desenvolvimento dele, visando o futuro, né? Visando esses relacionamentos saudáveis. A escola, no caso, ela traz momentos para a criança brincar em coletivo, em conjunto, ou cada criança na sua carteira vai brincar com o seu material e depois troca. Tem essa questão do brincar individual e do brincar coletivo? Se sim, como que é isso? É só na educação física? É só no momento do parquinho? Em quais momentos a escola promove essa socialização através do brincar? Então fica a sugestão para você que vai conhecer uma escola, marcou um horário, vai conhecer a escola, vai conversar com o professor, vai conversar com a direção, com a secretária, dá uma sondada. Se para você o brincar, a ludicidade é importante para o desenvolvimento da sua criança, você tem que alinhar esses pontos antes de se iniciar as aulas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários que eu respondo pra vocês. Se você quiser me acompanhar nas outras redes sociais, é só procurar aqui por @betagogiando e você